Olá, neste vídeo nós iremos tratar da questão da análise de novidade de pedidos de patente sobre questões relativas à prioridade unionista, que nós já vimos no vídeo anterior. Veremos mais alguns aspectos relacionados com este, que é um dos princípios fundamentais da Convenção da União de Paris. Bom, a Convenção da União de Paris prevê também a possibilidade de prioridades múltiplas, eu ter 2, 3, 4 prioridades, cada uma com diferentes datas no pedido de patente, né? Bom, cada uma dessas prioridades vai trazer uma determinada matéria que se junta no seu pedido depositado aqui no Brasil. Então é importante primeiro ver a questão da unidade de invenção, se tem 4 matérias diferentes, isso tem unidade de invenção. E outra questão é que para cada uma dessas matérias, a princípio, se isso for objeto de reivindicação, cada reivindicação relativa a cada uma dessas matérias vai ter uma data de prioridade para cada reivindicação. Então, é importante destacar isso. Então, outra questão é que, se um pedido descreve os elementos A e B numa reivindicação, uma reivindicação descreve os elementos A e B, sendo que o elemento A aparece num determinado documento de prioridade francês e o B num outro documento de prioridade alemão. Então, nesse caso, a reivindicação A e B ela vai aproveitar a data de prioridade dos documentos respectivos. Se eu tiver uma reivindicação para A, uma reivindicação para B, cada um vai ficar com a sua data de prioridade. Agora, se eu tiver uma reivindicação que reivindica a combinação de A com B, em que A é um documento de prioridade, B é outro documento de prioridade, nesse caso, como nem o documento francês, nem o documento alemão descrevem A e B em combinação, então, né, para esta reivindicação, você não vai usar a data de prioridade, você vai usar a data de depósito. Então, no caso de prioridades múltiplas, é importante dizer que a vigência da patente, ela continua sendo contada a data de depósito, tá? E isso independe das datas de prioridade. Com relação às buscas, como foi dito que cada reivindicação poderá ter uma data de busca diferente, né? É importante que você leve em conta o documento de anterioridade que você encontrou. Por exemplo, se você tem uma primeira prioridade de 10 de outubro de 97, uma segunda prioridade de 2 de dezembro de 97, uma terceira de 17 de julho de 98, e o depósito no Brasil foi feito em 28 de setembro de 98, bom, esse depósito no Brasil, 28 de setembro de 98, ele está dentro dos 12 meses contados da prioridade mais antiga. Então, essas 3 prioridades, a princípio, estão dentro da data, estão todas dentro dos 12 meses, tá? Esse é o primeiro critério. Agora, nesse caso, se o examinador encontra uma anterioridade que foi publicada, por exemplo, um dia antes da prioridade mais antiga, foi publicada essa anterioridade em 9 de outubro de 97, tá? Bom, eu não tenho necessidade de saber quem é quem nesse conjunto de prioridades, porque meu documento de anterioridade já foi publicado antes das 3 datas de prioridade. A rigor, eu nem precisaria estar usando prioridade nesse caso, porque meu documento de anterioridade ele é bem mais antigo. Então, eu não preciso fazer essa comparação. No entanto, se eu encontrar um documento de anterioridade que foi publicado bem no meio dessas datas de prioridade, aí sim eu vou ter que fazer uma investigação mais detalhada para saber se aquela reivindicação, qual é a data que eu vou usar efetivamente. Uma questão fundamental na questão da prioridade unionista é que não faz a menor diferença o que foi reivindicado no documento de prioridade, tá? A prioridade ela é válida para o conteúdo completo do documento revelado. O que eu tenho que dizer é saber qual foi a matéria revelada no documento de prioridade, e para esta matéria aplica-se a data de prioridade. Não importa qual foi a matéria reivindicada nesse documento de prioridade.
Bom, então é fundamental identificar essa questão. Você vai dar direito de prioridade somente para a mesma matéria. Aquela matéria depositada no pedido brasileiro tem que ser a mesma matéria do documento encontrando a prioridade. Aí sim aquela matéria vai poder ganhar essa data de prioridade, esse benefício. Agora, Bodenhausen, ele chama atenção para o fato de que o pedido, à medida que ele vai sendo depositado em cada país, né, da União de Paris, ele pode sofrer adaptações que não alteram, né, a invenção propriamente dita, são formalidades. Então, não necessariamente precisa ser um conteúdo idêntico. Né? Ter a mesma matéria para fim de novidade não significa idênticos, matérias necessariamente idênticas. Então, há que se ter uma certa flexibilidade na identificação desses objetos para fim de prioridade. Então, quais seriam esses critérios? Bom, o escritório europeu, numa decisão, definiu que a prioridade será concedida apenas para a mesma matéria depositada originalmente, a matéria derivada do conteúdo originalmente revelado de forma direta e não ambígua, utilizando esse conhecimento de um técnico no assunto, à época do depósito original. Então, você veja que ele usa essa expressão, ou é uma cópia idêntica, ou então aquilo que possa ser deduzido de forma direta e não ambígua. Então, se um documento de prioridade revela uma invenção de forma genérica, isso não significa que uma implementação específica tenha sido revelada, pois esta pode não ser encontrada no documento de prioridade de forma direta ou ambígua. Então, se o documento de prioridade revela uma cadeira pura e simples, genérica, eu não posso, no meu pedido de patente, reivindicar uma articulação de uma cadeira, o detalhe de uma cadeira, e pedir prioridade, data que eu aproveite a data de prioridade, porque aquele detalhe não está revelado lá no documento de prioridade. Então, essa cadeira específica que eu estou depositando aqui no Brasil está dentro do escopo lá do pedido de prioridade, mas ele não aproveita a data, porque as características têm que estar todas previstas no documento a que se pede prioridade. Segundo o escritório europeu, apenas nos casos em que o elemento presente na reivindicação que não esteja presente no documento de anterioridade for capaz de modificar a natureza da invenção, ou seja, a modificação esta que conduz uma nova invenção, é que teremos um caso em que a prioridade não deva ser aceita para esta reivindicação. Então, veja, eu posso acrescentar elementos no meu depósito de pedido. O que o escritório europeu considera é que, se esses elementos eles não modificarem a natureza da invenção, você ainda pode aproveitar a data. Eles são elementos considerados não essenciais. Você ainda pode aproveitar a data para essa reivindicação. Caso contrário, se ele é um elemento essencial que modifica a natureza dessa invenção, você perde a data de prioridade. Então, note que se o seu pedido reivindica x mais y e o documento de prioridade revela só x, essa prioridade é considerada inválida. Conclusão. Bom, é possível você ter prioridades múltiplas de um pedido de patente depositado. Deve-se ter cuidado que a identificação de qual a matéria que se aplica a cada uma dessas prioridades, só é necessário fazer isso se você tiver um documento de anterioridade, um documento de data técnica publicado bem no meio dessas datas de prioridade. Caso contrário, se o documento de anterioridade é bem antigo, mais antigo que as anterioridades, essa identificação é inútil, não deve ser feita. Bom, outra questão é que para o documento de prioridade não importa o que foi reivindicado, o que importa é a matéria que está lá revelada no pedido de prioridade.
E importante destacar que a data de prioridade vai valer exatamente para a mesma matéria que aparece no documento de prioridade, com algumas variações. Ela inclui aquilo que pode ser considerado implícito no documento de anterioridade, mas não mais que isso. Ou seja, tem que ser realmente algo bem próximo do documento depositado para o documento de prioridade, para que aproveite essa data de prioridade. Muito obrigado.